Me chamo Juliana Brandão, sou médica reumatologista. A santa dica do mês é sobre a fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome clínica dolorosa, crônica, não inflamatória, caracterizada por um distúrbio na sensação de dor. Acomete muito mais as mulheres do que os homens e a faixa etária que inicia vai entre os 30 e 55 anos. No Brasil, cerca de 3% das pessoas possuem a fibromialgia. É importante frisar que a fibromialgia não é uma doença, e sim uma síndrome clínica. Não existe uma causa definida, mas sabe-se que quando tem alguém na família com a fibromialgia, há uma tendência maior do paciente desenvolver a síndrome. Os principais sintomas dessa síndrome são dor no corpo todo, fadiga, grande sensibilidade ao toque, esquecimento, dificuldade de concentração, problemas emocionais como irritabilidade, ansiedade, até mesmo a depressão. E outros sintomas também podem estar associados, só que menos específicos, como dor de cabeça, dores abdominais, dores para urinar, formigamento e sensação de inchaço no corpo. O diagnóstico de fibromialgia é clínico. Se o paciente estiver sentindo aqueles sintomas num período acima de 3 meses, deve procurar um reumatologista. Lá, o paciente realizará exames para descartar outras doenças. A fibromialgia pode estar associada a doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide e a síndrome de Sjögren. Outras doenças, como o diabetes, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e infecções como hepatite C, também pode estar associado. É importante frisar que os transtornos psiquiátricos estão fortemente ligados à fibromialgia e são fatores agravantes. A depressão é o principal deles e está presente em 50% dos pacientes. Sobre a atividade física, ela é fundamental para o tratamento não farmacológico da fibromialgia. Como eu falei antes, melhora muito a qualidade de vida desses pacientes. Só que a intensidade da atividade física deve ser feita de forma gradual e de forma individualizada. Por isso, a importância de procurar um profissional preparado na área. O tratamento da fibromialgia consiste em tratamento farmacológico e tratamento não farmacológico. Os medicamentos mais utilizados são alguns antidepressivos, que atuam na melhora da dor, da fadiga, do sono, melhorando então a qualidade de vida desses pacientes. O não farmacológico, o principal é a atividade física. A atividade física já mostrou que melhora o humor e a dor desses pacientes, melhorando também a qualidade de vida. Dê preferência à atividade física aeróbica, de baixo impacto, como por exemplo a natação, a hidroginástica, a caminhada. Algumas atividades de alongamento e fortalecimento, como pilates, também está bem indicado. Apesar de não ter cura, a fibromialgia possui tratamento e possui controle. É importante que o paciente esteja acompanhando regularmente junto com o reumatologista e utilizando os medicamentos de forma correta. Muitos pacientes relatam que com o passar dos anos os sintomas tendem a diminuir. Em alguns casos, esses sintomas tendem a desaparecer quase que totalmente. Toda doença que tem uma origem autoimune, quer dizer, tem como origem
uma perversão do sistema imunológico, que ataca o próprio corpo, como se fosse um corpo estranho, é válida o uso da autoimunoterapia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a aplicação do sangue, e se for difundida em vários lugares, melhor ainda, desvia a agressão imunológica para o sangue, diminuindo a pressão da agressão sobre os tecidos que estão sendo agredidos. Primeiro, desvia. E a segunda razão de funcionar da doença autoimune é que o sangue, como ele é universal dentro do organismo humano, ele atinge cada milímetro cúbico do nosso corpo, praticamente, tirando os cabelos, os pelos, mas até dentro da pele, qualquer centímetro quadrado de pele e qualquer centímetro quadrado de qualquer órgão está sempre com sangue. Até os ossos têm menos, mas tem sangue, pelo menos dentro do osso, da medula óssea, né? Então, como ele está em todo lugar, e como essas doenças autoimunes são uma inversão da função imunológica, quer dizer, uma função que é de proteção se torna de agressão, na realidade por perversão do sistema imunológico, quando ele é desviado, primeiro diminui a pressão da agressão. Isso é uma coisa. E segundo, e aí é muito importante, mas isso eu não posso provar, porque só a pesquisa laboratorial poderia provar. Os casos, como o sangue contém os mesmos elementos que esse sistema imunológico está agredindo, seja qual for a doença autoimune, vai criar nesse sistema imunológico uma espécie de perplexidade. Ele vai ficar em dúvida, ele vai dizer por que, imaginando uma pessoa, por que eu estou agredindo a mim mesmo se nesse sangue contém os mesmos elementos que tem lá o que eu estou agredindo? Então ele faz o reconhecimento do que é próprio, do que não é próprio. Quer dizer, ele estava agredindo nas doenças autoimunes o corpo como se fosse um corpo estranho. E ele vai acabar reconhecendo essas áreas que ele está agredindo como próprias através dos elementos do sangue que são os idênticos àquelas áreas agredidas. Mas isso eu não posso provar, isso é apenas um exercício de inteligência, para tentar explicar o porquê que há curas de doenças autoimunes, curas definitivas. Não é melhora apenas. A melhora é muito bem explicada. Simplesmente desvia a agressão para o sangue e, naturalmente, diminui a agressão para os lugares onde ele está agredindo. Isso seria uma parte. Mas a outra, essa da cura, a única explicação é a indução que se chama tolerância imunológica. Isso que ocorre nas alergias, né, que eu tenho um ótimo resultado e tudo, que é uma intolerância imunológica. Há uma excessiva reação imunológica contra alergenos, né, contra substâncias que agridem e que acabam afetando o próprio organismo. De tanta luta contra os alergenos, acaba isso no caso das alergias. Isso funciona muito bem nas alergias. Todas é um excelente recurso terapêutico, a autoimunoterapia.
Saúde.